Vocês ficaram curiosos para saber qual a relação entre o uso de antibiótico e o fato de dormirmos com o nosso animal? Ao longo do vídeo eu vou explicar. Primeiro eu vou falar por que eu escolhi esse tema. Vou falar por que o uso dos antibióticos podem gerar alguns efeitos colaterais, quais são esses efeitos, esse uso indiscriminado, para onde ele pode estar levando a gente. E lá na frente eu vou relacionar isso com o fato de dormirmos com o nosso animal. Você está curioso para saber? Então fica comigo até o final do vídeo para você poder entender tudo isso. Bom dia, pessoal! O vídeo de hoje ele é sobre uso de antibióticos, o que eu acho sobre o uso de antibióticos, né? Então vou falar um pouco por que eu pensei nesse assunto, na verdade, né? Para quem não sabe, eu tô fazendo um estágio aqui num hospital nos Estados Unidos, né? Então essa ideia surgiu a partir daí. Por quê? Porque eu vi que aqui eles têm muitos problemas com relação à questão de infecções por bactérias multiresistentes. Então, eles têm muitos problemas com relação às bactérias multiresistentes. Então, foi um assunto que eu parei para pensar, até para refletir sobre isso, né, na verdade. E eu achei interessante compartilhar com vocês, né, algumas coisas. Então, vamos lá. O que seriam isso? O que seriam essas bactérias multiresistentes, né? Essas bactérias multiresistentes, de uma forma mais simples, mais ou menos, de explicar, né, rapidamente, são bactérias que elas não... seriam bactérias que elas são resistentes aos antibióticos, né? Ou seja, elas não respondem a determinados antibióticos comuns, tá? Então, aqueles antibióticos que a gente está acostumado a usar, geralmente elas não respondem, tá? Mas como que a gente vê isso? A gente vai ver que elas são resistentes só fazendo exame de cultura e antibiograma, né? Então, uma parte do exame que a gente realmente sabe. Então esse artigo aqui eu peguei mais para ilustrar, né? Quem quiser ler depois, se interessar, pode ler, né? Então, as bactérias multiresistentes ou micro-organismos multiresistentes, né, que eu estava falando, como que isso acontece, né? Provavelmente eles tiveram uma mutação no seu código, uma mutação específica no seu código genético, e isso fez com que elas se tornassem resistentes a determinados antibióticos, né? Antibióticos aí específicos, né? Antes de chegar nesse conceito, a gente deve ter em mente que existem bactérias, então eu vou focar um pouquinho mais na questão de bactérias, né? Bactérias que são colonizadoras e bactérias que causam infecção mesmo. As bactérias colonizadoras são essas que estão presentes no nosso corpo e do nosso cachorro também, que não causam doença. Então, na nossa pele, nós temos bactérias que não causam nenhuma alteração, que elas estão ali, mas elas não causam uma infecção. Assim como nós também temos bactérias no estômago, o cachorro também, que não causam doença. As bactérias que causam infecções são organismos que vão estar presentes e causar uma doença, uma enfermidade, né? Existem algumas condições que aumentam o risco do nosso pet adquirir essas bactérias. Quais seriam essas condições, né? Então, por exemplo, um animal que tem uma doença grave ou prolongada, crônica, né, que requer hospitalização. Exposição prévia a antibiótico também é uma outra condição. Uma baixa de imunidade. Então, por exemplo, animais que têm outras doenças estão mais predispostos a adquirirem essas bactérias, ou animais muito novos que não têm o sistema imune completamente desenvolvido, ou animais idosos, né, que também o sistema imune não está funcionando adequadamente. Além do que, por exemplo, procedimentos invasivos, né, que a gente pode levar essas bactérias para dentro, né, do animal, por exemplo. Esse é um exemplo de exame de cultura e antibiograma, só para vocês entenderem mais ou menos sobre o que eu estou falando. Essa é uma cultura de um cachorro que eu atendi com uma lesão de pele. Então, vocês podem ver aqui em cima, esse é o exame, né? Então, vocês podem ver aqui em cima que aqui está escrito qual seria a bactéria que está causando a infecção, que é essa aqui que eu circulei. Logo embaixo, vocês veem os nomes dos antibióticos, que é essa primeira coluna aqui.
Nessa primeira coluna a gente tem alguns tipos, por exemplo, cefalexina, diversos antibióticos, né? Essa terceira coluna que está presente, que está escrito R ou S, né? Você vê escrito aqui R ou S. O que significa R, né? R significa que a bactéria é resistente a esse antibiótico. Ou seja, provavelmente ela não vai conseguir combater essa infecção. Então, R significa que a bactéria é resistente a esse antibiótico. Ou seja, provavelmente esse antibiótico não vai conseguir combater essa infecção, tá? S significa que a bactéria é sensível ao antibiótico, ou seja, provavelmente usando esse antibiótico a gente vai conseguir combater essa infecção. Gente, é óbvio que a gente não usa só isso para interpretar o exame, tá? Existem outros fatores envolvidos, por exemplo, essa coluna do meio, que é o MIC. Para a interpretação do exame não é só isso, tá? Mas isso não vem ao caso agora, né? Não vou explicar tudo para vocês como que é a interpretação de um exame. Essa não é a função, não é o que eu quero, né? Tô tentando usar esse exemplo, na verdade, para mostrar para vocês sobre micro-organismos ou bactérias multiresistentes, para vocês entenderem melhor sobre o que eu tô falando. O que seriam essas bactérias multiresistentes, ou seja, que elas são resistentes à maioria dos antibióticos, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, que eu dei, nesse exame, né, a gente vê que a maioria dos antibióticos, ele tá ali com R, né, ou seja, é resistente. São poucos antibióticos que são sensíveis, né. Então é isso que eu quero dizer com relação a bactérias multiresistentes, micro-organismos multiresistentes, né. Então que eles vão ser resistentes, não vão responder ao tratamento utilizando essas medicações. Então, isso é para explicar para vocês, né, que o uso de antibióticos, né, sem um exame ou por conta, o uso de antibióticos pode gerar problema para os nossos cães, porque a gente pode predispor até essas mutações, que essas bactérias tenham mutação no seu código genético. E aí, quando a gente for realmente tratar, que precisa usar antibiótico, quando a gente for usar, a maioria dos antibióticos aí vão acabar sendo resistentes, né? Então, por isso que é importante, né? Realmente evitar usar antibióticos sem necessidade, né? Realmente prescrito aí por uma pessoa, né? No caso, no veterinário, né? Realmente prescrevendo essa medicação, né? Porque se a gente for usar por conta tudo antibiótico, nosso cachorro teve qualquer coisinha, a gente usa um antibiótico, então eles vão estar muito mais predispostos, né, a ter algum outro tipo de alteração, tá bom? Então, acho que aqui deu para entender um pouco melhor, né, qual que é o conceito de bactérias multiresistentes, né, como que a gente chega nisso, né, pra gente falar que é uma bactéria muito resistente somente com os exames, né, mas tem fatores que podem predispor ao surgimento dessas bactérias multiresistentes, por exemplo, a questão de uso de antibiótico prévio, né, então ficar usando antibiótico a rodo aí, né, então uma das coisas aí que a gente tem que tomar muito cuidado é ficar usando antibiótico a todo direito, né, então, principalmente às vezes, porque fulano falou que fez bem pro meu cachorro, eu vou lá e compro, porque hoje em dia tem alguns lugares que não necessitam de receita para comprar antibiótico, né? Principalmente o antibiótico veterinário. E assim, nem sempre a gente vai precisar usar antibiótico. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um estudo, né? Então, foi mais para mostrar para vocês, né? Esse aqui é um outro estudo, que na verdade eles vão comparar o uso de antibiótico via oral com o uso de um antisséptico tópico em cães que têm infecção de pele. Então, assim, eu falei que eu vou, de vez em quando, eu vou puxar a sardinha pro lado da dermatologia, né? Porque, da dermatologia veterinária, né? Porque eu fiz pós nessa área, então, às vezes eu acabo puxando a sardinha para esse lado. Mas esse aqui é um estudo, né? De infecção de pele, né? Que a gente chama de piodermite, né? Então, esse estudo, ele pega dois grupos, né? De cães, ou um grupo T,
Então, eles chamam grupo T, que tem 31 animais, e eles vão fazer o tratamento desses animais que têm infecção de pele com o uso específico de um antisséptico tópico. Então, eles usam o shampoo com esse produto 2 vezes por semana, e eles usam uma solução para passar na pele também, né? 1 vez por dia. Então, a gente tem esse grupo T, que é o tratamento tópico, né? Só usando produtos na pele. E a gente vai ter um grupo S, que vão ter 20 animais, esse grupo S, e eles tratam esses animais com antibiótico via oral, com determinada dose, 2 vezes por dia, durante 4 semanas, né? E aí, no final, eles comparam esses dois grupos, né? Que é o primeiro grupo, com só medicamento tópico, no caso antisséptico, não é nem antibiótico, né? E o segundo grupo com antibiótico via oral, né? E o que eles viram, né? Que esses mesmos grupos, eles tiveram o mesmo efeito. Então, os dois grupos tiveram uma resposta boa ao tratamento, que foi muito semelhante. Então, assim, realmente, a gente teria necessidade aí, na maioria dos casos, de usar antibiótico via oral para uma coisa que a gente pode tratar tópico, né? É lógico que isso vai ser o veterinário que vai avaliar tudo, mas esse é um exemplo que, assim, nem sempre a gente vai ter necessidade de usar um antibiótico via oral, né? Que a gente pode evitar o uso, né? E assim, existem algumas outras situações que assim, às vezes a gente fica usando antibiótico. Por exemplo, o cachorro tem uma infecção de urina, fica usando antibiótico. Não faz exame, faz tratamento por conta, tudo. E o que acontece? Às vezes esse cachorro, vamos supor que ele tenha uma diabetes. E o que acontece? No animal com diabetes, ele vai ter predisposição a ter infecção de urina. Por quê? Assim como tem mais glicose no sangue, né? Tem uma glicemia alta, né? Ele também vai eliminar mais, digamos, açúcar, né? Que é essa glicose, na urina. E o que acontece? Essa glicose na urina, ela vai formar ali junto, né, na urina, um ambiente ideal para a bactéria crescer. Então, às vezes fica entrando com antibiótico, mas tem alguma coisa ali por trás que está favorecendo o animal ter essa infecção de urina, né? Então, que é uma coisa que tem que ser, que só com o exame a gente vai ver, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Então, tem situações que às vezes a gente fica usando antibiótico, a gente tem uma mentalidade, né, que antibiótico vai resolver o problema, né, que é a solução, é o super-herói ali da vez, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem uma mentalidade, né? Não, eu tô com uma gripe, não vai melhorar. Então, a gente transporta isso pro nosso cão e a gente acha que tudo no nosso cão vai melhorar com antibiótico, né? E não é bem assim. O que eu acho sobre o uso dos antibióticos, né? Então foi uma coisa que eu parei para pensar, né? Então assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A questão do uso dos antibióticos. Hoje em dia, no Brasil, a gente consegue comprar antibiótico veterinário sem receita, tá? E o que isso acaba proporcionando? Né? Às vezes as pessoas compram antibiótico sem ser receitado por um veterinário, ou quando meu cachorro usou, fez super bem, a pessoa vai lá e compra também. Tanto antibiótico via oral quanto antibiótico tópico, né? Acho que é uma coisa que ainda está sendo trabalhada, né, para melhorar essa questão, né? Mas isso acho que é uma coisa que a gente tem que conscientizar também os proprietários, né? Com relação à questão do uso do antibiótico, como deve ser feito. Então, qual que é o problema disso? De usar, qual seria o problema disso? De usar antibiótico por conta, né? Um antibiótico que não é prescrito pelo veterinário, né? Pelo médico veterinário. Então assim, primeiro, a partir do momento que a gente usa um antibiótico sem saber se realmente aquilo é uma infecção ou não, né? Você pode estar dando medicamento à toa pro seu cachorro, pro seu gato, né? Então,
você não diagnosticou uma infecção em determinado local, então não tem como, você vai dando uma medicação à toa, né? Primeiro de tudo. Segundo, um antibiótico, ele tem diferentes doses para determinadas doenças. Então, o mesmo antibiótico para doença X, eu uso uma dose. Para a doença Y eu uso outra dose, então ele tem essa questão da variação de dose, né? Então, mesmo que esteja na bula, às vezes pode ter algumas alterações, né? Então, terceiro, a gente tem risco de dar dando uma superdosagem, que é uma dose acima do que o animal precisaria, ou também ao contrário, da gente dar dando uma dosagem muito baixa, né? E qual que seria o problema dessa dosagem, tanto da questão, a superdosagem, a gente pode causar como se fosse um quadro de intoxicação. Então, todos os órgãos que metabolizariam isso, tanto para excretar e quanto metabolizar esse medicamento, eles podem ser afetados, então principalmente rim, fígado, por exemplo, né? Então, e a gente pode levar também a um quadro como se fosse um quadro de intoxicação, né? Por essa superdosagem. No caso da dosagem abaixo do normal, né, o que acontece? Tanto a dosagem abaixo do normal, quanto a quantidade de dias não serem exatas, a quantidade de dias, por exemplo, a medicação é para dar por uma semana, a pessoa foi lá e deu 2 dias. Então, tanto a questão de ser a questão de uma dosagem baixa, quanto a questão de dar os dias incorretos, e também tem outra coisa, né? A questão dos horários, não dar nos horários certos, qual que é o problema? Isso vai vai abrir espaço, né, para o surgimento dessas bactérias super resistentes, né, multiresistentes, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma certa concepção de tipo medicamento, antibiótico vai resolver o problema do meu cachorro, achando que o antibiótico... A gente tem um pouco essa ideia, eu acho que o brasileiro tem um pouco essa ideia de o antibiótico ele vai resolver o problema, né? Se tá tratando, não tá resolvendo, o antibiótico vai resolver. Eu acho que é uma mentalidade que a gente tem um pouco, né? Que o antibiótico é como se ele fosse super-herói ali, né? Ele vai resolver com certeza aquele problema. Só que na verdade não é isso, né? A gente tem, acho que essa questão dessa ideia vem lá, nossos avós falavam, né? Então acho que é uma ideia que a gente traz lá de trás, e só que até que ponto, né? A gente pode levar isso em consideração. Realmente, quando tem uma infecção, o tratamento seria um antibiótico. Mas, e quando não é? Quando você não sabe o que é? Então, às vezes a gente tenta fazer o melhor pelo nosso cachorro, a gente quer que ele fique bem, e a gente acha que dando um antibiótico por conta, ele vai ficar bem, ele vai melhorar. E às vezes não, você pode acabar piorando o quadro do seu animal, pode levar ele a um quadro de intoxicação, numa situação de superdosagem, ele pode parar na emergência. Então, assim, às vezes eu sei que a gente quer fazer o melhor pro nosso cão, mas às vezes a gente acaba piorando o quadro ou causando o surgimento dessas bactérias multiresistentes. Então, assim, na dúvida, gente, antibiótico ele é para ser prescrito pelo veterinário, tá? Então, assim, mas fulano deu pro cachorro dele, fez super bem, só que assim, quem prescreveu o antibiótico viu a idade do animal, viu as condições. Então, assim, tem antibiótico, se o animal é muito novo, a gente não pode dar. Tem antibiótico, se o animal é muito velhinho, a gente tem que tomar cuidado, porque se ele tiver problema no rim, problema em algum outro órgão, a gente pode prejudicar ainda mais, em vez de ajudar. Então, assim, e primeiro de tudo, né? Não sabendo se é uma infecção ou não, por que você vai dar um antibiótico? A gente tem infecção, lembrando que o antibiótico é uma infecção para tratar
bactéria. Se for uma infecção por fungo, se for um protozoário, o antibiótico não vai resolver, né? Então, assim, esse é um vídeo, na verdade, para falar para vocês para tomar cuidado, porque eu sei que essa ideia de antibiótico, que antibiótico a gente tem um pouco essa sensação que antibiótico vai resolver o problema, né? E eu vou dar por conta, às vezes fica naquela angústia, e na verdade não é assim, né? Às vezes você vai acabar piorando a situação do seu animal. Então é uma coisa que é mais como se fosse um aviso. E essa questão das bactérias multiresistentes, né? Qual que é um dos maiores problemas, né, na verdade? O que acontece? Isso não vai afetar só o nosso cão, a questão da doença em si do nosso cão, que já acaba afetando a gente, né? Porque a gente fica triste quando o nosso cão fica amuado, ou quando ele tá doente, alguma coisa do tipo, né? Mas qual que é a questão aí também? Quando a gente fala de bactéria multiresistente, isso vai interferir diretamente na nossa vida. Os donos dos cães, né, que apresentam a infecção por essa bactéria, né? Como? Porque o que acontece? Quando eles têm essa infecção por essa bactéria multiresistente, a gente vai precisar tirar ele da nossa cama. Então, o cão que dorme com a gente, que tá com a gente no sofá, que fica lambendo o nosso rosto, durante o período até finalizar, encerrar o tratamento, o que acontece? Os nossos cães vão precisar não ter esse contato direto, então não vai poder dormir com a gente. A questão de ficar lambendo o rosto, não vai poder ficar lambendo o rosto. Toda vez que a gente passar a mão no nosso cachorro, o ideal é a gente lavar a mão, né? Então, isso vai interferir diretamente na nossa convivência com os cães, né? E principalmente dependendo da bactéria, né, a gente tem que fazer não essa separação, né, mas essa restrição, né? Então, dependendo da bactéria, geralmente às vezes não pode ficar dormindo na mesma cama, então tem que fazer algumas restrições com relação a essa parte de convivência, né? Inclusive, tem um animal que eu atendo, né, que é um bulldog francês. O que acontece? Ele estava com uma infecção de pele por uma dessas bactérias multiresistentes. E a dona dele é uma senhora já, né, mas ela tem um netinho, né, um netinho novinho, 2 anos, né, ainda. E esse netinho dela ia todo dia para casa dela. Que a mãe saía para trabalhar, ela ia e ficava um período, né, para cuidar, para aproveitar, ficar esse tempo junto também, né? E aí acho que um período de 1, 2 horas ele ficava na casa dela, né, todos os dias. Aí o que acontece? Criança, a gente sabe como que é, né? Eles não têm muita noção, às vezes coloca a mão no cachorro, põe a mão na boca. E o sistema imune de uma criança não é que nem o sistema imune de um adulto, né? Então, não trabalha do mesmo jeito, né? A mesma coisa se for para pessoas imunossuprimidas, né? Que tem alguma doença que é crônica, né? Que diminui a imunidade, né? Então, o que acontece nesses casos? Tem muito mais risco de transmissão, tanto para a pessoa imunossuprimida quanto para a criança, né? Então, o que aconteceu? Durante o período do tratamento, a criança, o neto dela, não podia ir na casa dela, porque ela não sabia se a criança, se o netinho dela ia colocar a mão na boca, colocar a mão no cachorro e depois pôr a mão na boca. Então, foi uma coisa que ela preferiu para não expor o neto dela a esse risco. Durante esse período, ele não foi na casa dela. Então, assim, é uma coisa que interfere diretamente na nossa vida, né? E assim, além disso, o cachorro não podia mais dormir com ela, tinha que limpar, não ficava mais no sofá, então ficava mais no chão, limpava todo dia a casa, né? Então, uma coisa complicada, né? Então, assim, quando eu falo de bactéria multiresistente, a gente pensa só na infecção
do cão, né? Ah, não, vamos tratar e vai ficar bem. Mas isso gera também toda uma. Interfere toda na rotina da família também, às vezes, né? E na questão da rotina da família. Então, uma coisa que agora vocês sabem que pode interferir não só no cão, o que já é ruim pra gente, né? Porque a gente fica com pena do nosso cão que ele tá doente, né? Enfim, tem toda aquela questão do nosso pet já tá doente e ainda a questão da parte familiar, né? De isso interferir aí na convivência com o nosso cão também, tá? Depois que encerrou o tratamento, a gente repetiu a cultura, viu que tava tudo ok, voltou, a criança voltou a ter contato com o cão, tudo, né? Mas é uma coisa que vai interferir durante um bom tempo, né? E assim, uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, né, também, porque assim, ok, às vezes a gente vai fazer uma cultura e antibiograma, que é aquele exame que eu mostrei pra vocês. Às vezes pode acontecer de dar resistente a quase tudo. Em alguns casos, dá resistente a todas as medicações que nós temos disponíveis. Como assim? A gente tem algumas bactérias que é como se fossem, digamos, de uma UTI, que ela, se fosse um humano, talvez estaria numa UTI, entendeu? Então, às vezes essa bactéria, ela não vai ser sensível, não vai ser sensível a nenhum antibiótico que a gente tem disponível para tratamento. Porque o que acontece? Tem alguns antibióticos que são de uso exclusivo humano, que são de uso exclusivo de UTI e que a gente não tem acesso e a gente não pode usar. E aí, como que faz? Então, não posso usar esse antibiótico para o tratamento do cão. E isso porque tem risco de criar resistência. Mesmo vamos supor que tenha um antibiótico ali que eu possa usar. Lá pela cultura e antibiograma que eu fiz, eu vi que tem um antibiótico que eu posso usar. E o que acontece? Tem risco dessa bactéria criar resistência a esse antibiótico. E tem risco de eu não. E tem risco também de eu fazer o exame e não ter um antibiótico que é sensível. Ou seja, não ter um antibiótico que vai conseguir combater essa bactéria. E aí, como que a gente faz? Entendeu? Não tem como a gente. Não tem o que utilizar. Entendeu? E esse é um problema que futuramente a gente tem grandes chances de ter problemas mais recorrentes com relação a isso, né? Então, a nossa tendência, que nem nos Estados Unidos, eles têm mais problema com relação à questão dessas bactérias, mas a nossa tendência também é ir para onde, né? Então, muito cuidado na hora de usar antibiótico por conta, de, ah, não, só mais um vai fazer mal, talvez não faça mal agora, mas a longo prazo, a gente sabe que isso pode fazer mal, tá? Pode até fazer mal na hora também, né? Ter uma gastrite por causa do medicamento. Então, assim, muito cuidado na hora quando você pensar em falar, ah, eu vou usar esse antibiótico porque fulano usou e é muito bom, meu cachorro vai ficar, ó, 100%. Pensa, põe a mão na consciência e pensa. Lembra desse recado que eu te dei, tá bom? Quando você pensar, fulano usou tal medicamento, ó, foi sucesso pro cachorro dele. Pensa, a longo prazo, o que isso não pode causar, o que isso não pode interferir, tanto pro seu animal agora, quanto pra sociedade num todo, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar realmente cuidado aí. E pensa nisso, põe a mão na consciência quando você for pensar, eu vou usar esse medicamento por conta. Às vezes você não quer gastar agora, não precisa, eu vou resolver isso aqui agora, desse jeito, fulano usou, vai ser bom. E aí, a longo prazo, seu gasto, né, vai ser muito maior, mas não só o seu gasto financeiro, né? Talvez aí a parte
o seu prejuízo, né, na verdade, de ter a sua convivência com o seu cão aí prejudicada também, né? Então, uma coisa pra gente pensar. E ainda mais se o seu cão é aquele cão que já tomou antibiótico 1, 2, 3 vezes, você vai dar mais uma e de forma que você não sabe se está certo ou não, a chance de você criar resistência é muito grande, tá? Então, assim, e tem às vezes alguns casos que a gente pode evitar. O antibiótico via oral, a gente pode tratar principalmente infecções de pele, por exemplo, infecções de ouvido, a gente tem opções de tratamento tópico. Então nem sempre a gente vai precisar, quando tem uma infecção, a gente vai precisar de um antibiótico via oral, tá? Além dos efeitos colaterais que eles podem causar, né? Então, por exemplo, questão de uma gastroenterite, por ser uma medicação um pouco mais forte. Então são coisas que a gente tem que tomar realmente cuidado aí. Então era isso, gente, um pouquinho que eu queria falar. Mas que a gente tem que realmente tomar cuidado com relação a isso, essa questão dos antibióticos. E bom, então, realmente tomar. Agora tá ficando frio aqui, hein? Não tô sentindo nem mais minha mão direito aqui. Então, mas é uma coisa que realmente a gente tem que tomar cuidado, tá? E é uma coisa que eu acho que eu tenho que alertar vocês, né? Que assim, às vezes a gente fulano fez bem pro meu cachorro. Ciclano disse que, nossa, depois dessa medicação, meu cachorro super melhorou. E assim, tanto antibiótico principalmente, né, mas outras medicações também, né, acho que qualquer medicação fez bem pro cachorro do outro, mas você sabe se é a mesma coisa ou não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? O que às vezes a gente escuta falar que fez bem pro cachorro de ciclano, de fulano, e aí vir e aplicar no nosso cachorro, porque a gente pode estar colocando a vida do nosso animal em risco, tá? Então era um pouquinho isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí vocês me falam qual assunto vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo. Não sei se ficou muito bom esse ambiente aqui, mas é que, gente, eu adoro o parque. E é tão gostoso aqui, eu falei, eu vou gravar um vídeo aqui nesse parque, né? Que é tão, tão gostoso esse parque. A pessoa vai correndo, tem um riozinho aqui. Eu tô na frente de um laguinho, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha que gostoso. Virar um pouquinho pra lá. Achei tão bonito aqui, eu falei, tem que gravar um vídeo ali, né? Não posso deixar de gravar um vídeo aqui. Olha que paisagem bonita. Mas é isso aí. Então vocês comentam aqui, falam o que vocês acharam desse vídeo, quais próximos assuntos vocês gostariam. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é um vídeo para refletir um pouco, né? Então refletir sobre algumas coisas que a gente às vezes acaba ouvindo, tudo. E porque assim, uma coisa é os outros falarem, a gente tentar fazer. Mas agora vocês têm informação. Vocês sabem que essa medicação essa medicação, ou antibiótico, enfim, a medicação que seja, né? Que você der para o seu animal pode ter consequências grandes, né? Então, é uma escolha sua, com certeza, mas você tá sabendo, né? Então, eu acho que é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Beijos e até a próxima.